Portanto, vamos... Portanto, vamos dar então início à nossa audição, a requerimento da comunidade israelita de Lisboa. Eu só vou fazer então um pequeno enquadramento. Está em causa uma disposição da lei que permite a concessão da nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas, portanto, os descendentes, sejam eles judeus ou não, a lei não exige, que não faz essa distinção em função da religião dos descendentes, dos judeus sefarditas de tradição portuguesa. Portanto, a lei também não exige que se prove que o ascendente foi expulso de Portugal. Apenas exige que o descendente prove que tem um ascendente que é judeu sefardita de tradição portuguesa. Tradição portuguesa é essa que se demonstra através dos apelidos, por exemplo, é um critério objetivo fixado na lei. Um apelido, também referi-se que muitos dos apelidos são comuns aos judeus sefarditas, tenham eles sido expulsos de Espanha, tenham sido eles expulsos de Portugal, ou então um idioma familiar, em regra, o ladino. O ladino era um idioma também comum a praticamente todos os judeus sefarditas, independentemente de saber se são originários de Portugal ou de Espanha. Portanto, esta é a letra da lei. O que está aqui em causa é, em termos de alinhamento desta disposição com toda uma lei da nacionalidade que estabelece critérios, normalmente de conexão a uma comunidade organizada em Estado, que é a comunidade portuguesa nacional, que é uma comunidade política. E por isso é que temos formas de atribuição da nacionalidade de acordo com critérios de conexão. Por exemplo, porque se nasceu em Portugal e se é filho de um português, porque se é neto de um português, mas desde que tenha ligação a Portugal, porque se reside no território e se fala a língua portuguesa, por exemplo, porque se é casado com um português e se tem ligação à comunidade nacional, na medida que a falta dessa ligação é obstativa da aquisição da nacionalidade. Enfim, no contexto dos trabalhos em torno da lei da nacionalidade, que é uma lei que estabelece esses critérios de conexão, existem neste momento duas propostas de alteração do artigo 6º, número 7, para exigir a quem queira pertencer à comunidade nacional e ser um cidadão português, uma conexão à comunidade nacional. Não tem que ser uma conexão ao território, pode ser uma conexão à comunidade no seu todo. Existem duas propostas em cima da mesa, uma proposta do PS e agora uma proposta do PSD. E neste contexto, a comunidade israelita de Lisboa solicitou esta audição, penso que mais para refletir em torno da proposta que está em cima da mesa do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. E por isso eu passava a palavra de imediato ao Dr. José Carpe, que é o presidente da comunidade e que solicitou esta audição, e era isso. Passava desde já a palavra. Tem 10 minutos iniciais, depois seguem-se intervenções de todos os grupos parlamentares por ordem decrescente e tem depois, no final, a possibilidade também de tomar outra vez a palavra. Passava-se então a palavra, Dr. José Carpe. Em primeiro, e desculpem lá, esqueci-me, e naturalmente os meus cumprimentos e cumprimento, mas vou adiantar da hora, saindo de uma reunião, peço desculpa pela falta de cortesia, os meus mais calorosos cumprimentos e vamos proceder então assim. Obrigado.
Muito obrigado por ter concedido esta audiência. Excelentíssima Senhora Deputada Constância Urbano de Sousa, coordenadora deste grupo de trabalho. Excelentíssimas Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, integrantes do grupo de trabalho. Senhores Deputados, a comunidade israelita de Lisboa cumprimenta este grupo de trabalho e, por ele, a primeira comissão e muito agradece esta oportunidade para voltarmos a debater a questão da concessão da nacionalidade aos descendentes de judeus sefarditas. O que nos traz aqui hoje é a vontade genuína que temos, desde que se desencadeou este processo e toda a problemática que lhe está associada, de contribuir para boas soluções que sejam justas, equilibradas e, sobretudo, que sejam compatíveis com a Lei de Reparação Histórica que foi aprovada por unanimidade em 2013. Como recentemente a classificou o Presidente do Congresso Judaico Europeu, Moshe Kantor, em carta dirigida ao Presidente desta Assembleia, e que os senhores deputados seguramente conhecem, uma lei que revelou sabedoria, promoveu a reconciliação e constituiu um ato de justiça. Que fique claro para todos, a comunidade israelita de Lisboa considera que a lei, no seu número 7 do artigo 6º, está bem na sua atual redação, a qual salvaguarda plenamente os interesses do Estado português, pelo que não vê qualquer necessidade em proceder em alterações, ou com alterações. Mas a comunidade entende também, de forma muito pragmática, que neste momento há um aparente consenso entre os dois principais partidos para que a lei seja alterada. É nossa obrigação, por conseguinte, que as alterações que vieram a ser feitas à lei ou ao regulamento sejam o menos prejudiciais possíveis à Lei de 2013, cujo espírito e sentido, em nosso entender, deve ser o mais amplamente defendido. Assim, de forma muito pragmática, continuando a frisar que a atribuição da nacionalidade aos descendentes dos judeus sefarditas constitui uma reparação de expulsão originada no Decreto Manuelino de 1496 e que, por conseguinte, a ligação à comunidade nacional deve continuar a considerar-se automaticamente existente desde que existam provas de descendência de judeus sefarditas expulsos ou ligação a comunidades sefarditas. A comunidade israelita de Lisboa admite que um acréscimo de requisito de ligação atual à comunidade nacional, por razões de equilíbrio do sistema de atribuição de naturalidade, possa ser implementado. Damos este passo com a consciência que estaremos a contribuir para uma solução menos má. Sentimos, naturalmente, algo agastados pelo facto de os contributos que aqui trouxemos no passado dia 25 não terem colhido como pretendíamos. Eis-nos novamente aqui a debater sobre a proposta que o PSD apresentou depois da nossa audiência. Muito se disse e muito escreveu no espaço público desde esse dia até hoje. Vamos a referir de forma convicta 4 pontos muito simples. 1. Para abordar eficientemente a questão da publicidade abusiva, não precisamos mudar a lei. 2. O overstay nos Estados Unidos da América é um não assunto no que toca aos descendentes de judeus sefarditas. Sendo um não assunto, não é preciso mudar a lei. Desculpe. Sendo um não assunto, não é preciso mudar a lei. 3. Não há milhões nem dezenas de milhões de judeus sefarditas a caminho da Portela para reclamarem o seu direito à nacionalidade. 4. A lei é de reparação histórica e de reposição de um direito, pelo que não deve existir qualquer limite temporal
para que este seja exercido. Senhores deputados, nenhum dos motivos invocados, em nosso entender, justifica mudar a lei. Contudo, estando em cima da mesa uma proposta concreta para que a mesma mude, para acomodar um reforço de requisitos de ligação atual à comunidade nacional, consideramos que estes devem ser tão exaustivos quanto for possível. Assim, em cima dos critérios propostos pelo PSD, para entrar em vigor em 2022, e tendo por base o Regulamento da Nacionalidade Portuguesa atualmente em vigor, afirmo, portanto, o Decreto-Lei número 30A/2015, podem, na nossa perspectiva, ser adicionados outros que satisfaçam as pretensões de reforço de ligação atual a Portugal, sem prejuízo de enviarmos os nossos contributos por escrito. Acreditamos que logo no artigo 24A, número 1, se adiciona uma linha C que inclua o que temos aqui em discussão, uma referência à demonstração de ligação atual à comunidade nacional. A partir daqui, elencamos um conjunto de alterações que, à luz deste preceito, podem contribuir para tipificar como se consubstancia essa ligação atual. Atenção, senhores deputados, não pretendemos apresentar uma lista exaustiva, ou seja, esta primeira abordagem é o que desde já nos parece como sendo um denominador mínimo, mas podemos e devemos trabalhar em conjunto para elencar tantos critérios objetivos quanto sejam possíveis. Na proposta que enviaremos, por escrito, na segunda-feira, aos senhores deputados, iremos também elencar algumas possíveis melhorias de redação ou diploma que, do nosso ponto de vista, contribuirão para reduzir incertezas e melhorar processos. Não se tratam de propostas de redação no sentido de clarificar o reforço da ligação atual à comunidade nacional, mas estão somente de melhoria do diploma. Como já referido, ponhamos por uma intransigente defesa da clareza e transparência dos procedimentos e queremos que, paralelamente ao que aqui estamos a debater, existe uma margem objetiva de melhoria do regulamento em prol da eficácia e regularidade processuais. Assim, prosseguindo sobre a questão do reforço da ligação atual à comunidade, esta pode, designadamente, ser feita através de a. Comprovação de filiação em associação recreativa, cultural, desportiva ou outra em Portugal, ou junto de comunidades portuguesas no estrangeiro e de pagamentos de cotas por período mínimo de 3 anos, passados e futuros. B. Comprovação de conhecimento da língua portuguesa em nível que permita, pelo menos, uma conversação básica normal, emitido por estabelecimento de ensino ou purificação e respectiva atestação por notário ou consulado português. Inscrição ou matrícula em instituição de ensino português em curso presencial ou à distância. D. Pagamento de contribuição ao Tesouro, Autoridade Tributária, Segurança Social, SNS ou outra entidade pública, de um montante não inferior a um total de 360 euros em 5 anos, 72 euros por ano, prévios ou posteriores ao pedido, sendo que, no caso de posteriores, deverão ser liquidados na íntegra imediatamente. Senhores deputados, como referido, esta lista não é exaustiva. Pode ser acrescentada com mais critérios e mesmo estes podem ser redigidos com maior clareza. Confiamos na competência tecnojurídica desta Casa para que esse propósito seja assegurado. Finalmente, importa ainda dizer que, a par de outras sugestões de melhoria, como já referido anteriormente, nos parece crucial que o Estado português tenha confiança no trabalho e na competência das comunidades. Por isso, parece-nos que o regulamento deve contemplar um preceito que garanta que as comunidades judaicas
devam providenciar entre si para que os procedimentos de requerimentos e respectiva análise sejam processados de forma e com o grau de exigência e controle similares. Além disso, deverão realizar-se auditorias aos procedimentos levados a cabo pelas várias comunidades, devendo as mesmas cumprir obrigatoriamente com as alterações de procedimentos que lhes vieram a ser determinadas, sob pena de futura não aceitação dos processos de nacionalidade que não tenham sido instruídos de acordo com as recomendações efetuadas. É numa perspectiva mais técnica, mas não menos importante, propomos que o Instituto dos Registros e Notariado possa, em conjunto com as comunidades judaicas, construir e pôr em execução ferramentas de gestão processual que assegurem a similitude de procedimentos entre as referidas comunidades e facilitam as auditorias referidas no número anterior. Finalmente, senhores deputados, permitam-me que acrescente à discussão um elemento que esteve praticamente ausente e que nos parece que deve também ser considerado e apreciado devidamente. A Lei de 2013 e a sua regulamentação em 2015 posicionaram Portugal como uma das mais progressivas sociedades do mundo. Falta-nos, porventura, o necessário distanciamento, mas não tenham dúvidas, senhores deputados, que a Lei de Reparação de 2013 fica para a história mundial como um marco civilizacional em prol da dignidade, da justiça e da decência. É uma lei cujos efeitos não se demoraram a fazer sentir. Se nos anos anteriores, a 2016, Israel não figura nas estatísticas portuguesas do turismo, a verdade é que nos anos 2017 e 2018 registaram a entrada no total de cerca de 300 mil turistas israelitas. E estamos que, em 2019, o número será maior, podendo atingir os 200 mil. Apenas a pandemia travou o ritmo de afirmação e crescimento. Mais de 500 mil chegadas a Portugal com origem em Israel nos últimos 3 anos. Senhores deputados, a Lei de Reparação pôs Portugal no mapa de um país que era irrelevante em termos de mercado turístico. E por aqui se vê também, dos 500 mil que entraram, que nem todos são descendentes farditas, e nem a todos interessa na sociedade portuguesa, mas que se interessam, ou que se interessaram por Portugal. Com isto terminamos a intervenção, salientando a importância que Israel passou a ter no nosso turismo, com entradas consistentes de mais de 150 mil turistas por ano e com a realização de 14 voos semanais entre Lisboa e Tel Aviv, mais metade dos quais operados pela TAP, e sempre cheios. Afloramos apenas que nos últimos anos foram investidos em Portugal, por empresas israelitas, centenas de milhões de euros. Há 2 dias apenas, o Sr. Professor Manuel Leitor, Ministro da Ciência, concluiu com o seu homólogo do Estado de Israel um protocolo de cooperação na área aeroespacial. Há 5 anos, nada disto acontecia. Não havia voos diretos, nem turismo, nem investimentos, nem... Senhores deputados, estes efeitos positivos da lei também devem ser considerados na apreciação que aqui está a ser feita, e o resultado da nossa discussão aqui hoje será tão mais produtivo quanto mais amplamente os senhores deputados os reconhecerem. A ligação efetiva atual também se faz assim, com cosmopolitismo, conhecimento do outro, abertura ao mundo e tolerância. Muito obrigada. Sr. Dr. José Carpes, em primeiro lugar agora vou falar em nome do Partido Socialista e apenas para lhe dizer, assim é, tanto é que não foi proposta a revogação desta lei, nem sequer foi proposto o seu caráter transitório, a partir do qual ela deixava de ser aplicada. A intenção é manter uma lei, mas que permita a criação de laços genuínos, porque afinal de contas uma nacionalidade é isso mesmo, são esses laços.
lemos com atenção as suas propostas, só que eu gostaria de realçar o seguinte: não se trata aqui de exigir, por exemplo, um investimento. Isso não é próprio de uma nacionalidade. Não se pode trocar um laço constitutivo, jurídico, um vínculo jurídico entre uma pessoa e um Estado ou uma comunidade a troco do investimento. Esta é a minha opinião. Uma nacionalidade também não é um passaporte. O passaporte é apenas uma decorrência, é um documento de viagem que se dá aos nacionais. E, portanto, não é sequer possível juridicamente, por exemplo, esta possibilidade que era de revalidação do passaporte, porque uma nacionalidade não é um passaporte. Muitos portugueses não têm passaporte, não têm que ter passaporte. O passaporte apenas é exigível quando as pessoas querem fazer viagens e nem sequer no interior da União Europeia é exigível. Portanto, há muitas pessoas que não têm que ter um passaporte, tem que ter sim um cartão de cidadão. Isso é que titula, se quisermos, esta e, portanto, e uma nacionalidade, quando se dá, é porque existe um vínculo e é definitiva. E quando se cria o vínculo jurídico da nacionalidade, cria-se entre o Estado e essa pessoa um vínculo tão forte que, por exemplo, é impossível a expulsão, ou a extradição é extremamente complicada, a pessoa tem direito à proteção diplomática, enfim, tem direitos de participação política. Não é só uma questão de ter um passaporte com mais ou menos vantagens. São todo um conjunto de direitos de natureza social, económica e política que se criam e que se criam de forma definitiva, porque à luz do nosso direito à nacionalidade também não é possível a perda da nacionalidade a não ser por vontade do próprio. E desde que não fique apátrida, mesmo a vontade do próprio está condicionada. A questão da língua portuguesa, confesso que fiquei surpreendida, porque é um critério que é muito restritivo, porque não é suposto que a esmagadora maioria dos descendentes não irão naturalmente, a não ser que sejam originários de países de língua portuguesa, a saber português. Não é suposto. A língua portuguesa exigida a um neto tem uma lógica diferente, porque o neto, à partida, tem o seu ascendente que é muito direto, com o qual conviveu, e muito provavelmente era a língua que era falada na família, se quisermos. Ora, isso não é regra, sobretudo tendo em consideração que podem ter passado 20 gerações ou 5 séculos e, portanto, e percursos muito diversificados. Também não está em causa, nem nunca esteve, os procedimentos das comunidades judaicas. Não existe em todos estes procedimentos qualquer indício, se quisermos, de procedimentos menos próprios. A lei é o como está. Ela não exige, por exemplo, como sabe, não exige que se faça prova de que se é verdadeiramente descendente de alguém que foi expulso no século XV. E não se faz, e é bom que não se faça, porque isso, como sabe, seria uma prova praticamente impossível de fazer, recuando 20 séculos, 20 gerações ou 5 séculos. Seria uma exigência absurda. Mas também é verdade que a lei, tal como está formulada, permite, de forma perfeitamente legal, a concessão da nacionalidade a pessoas que, na realidade, porque não se exige essa prova, podem não ter uma conexão sequer a Portugal. Podem ser descendentes, sei lá, de alguém que foi expulso, não de Portugal, mas de Espanha. E eu conheço casos assim, pessoas que conseguiram ir, por exemplo, e conseguiram de forma perfeitamente legal obter tanto a nacionalidade espanhola como a portuguesa. E, portanto, esta seria uma primeira apreciação. Naturalmente, vamos
vê com atenção estes critérios. É uma primeira abordagem, uma primeira observação. A língua portuguesa parece-me um critério muito restritivo, esta é a minha opinião pessoal. Há outros critérios que, pura e simplesmente, não são adequados, se quisermos, quando se trata de estabelecer o vínculo jurídico da nacionalidade, como o passaporte não está sujeito à revalidação. A pessoa, se for português, tem sempre passaporte. Ele tem naturalmente um prazo de limite, mas não posso dizer a um português: olha, só lhe vou renovar o seu passaporte se fizer uma contribuição para o Tesouro. Isso não é possível, não é, quer dizer, eu, Constança Urbano Sousa, não consigo perceber como é que juridicamente isso seria possível. Mas eu então gostaria de passar a palavra, pergunto, doutor, ao meu colega Pedro, se faz favor. Muito obrigado, não tomarei muito tempo. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecermos uma vez mais à comunidade a disponibilidade para participar nos trabalhos e, de facto, enfim, como também é sabido, de intervenções anteriores que fiz, partilho o entendimento quanto à desnecessidade de uma alteração da lei, mas penso também a forma construtiva como encara o debate, no sentido que, reconhecendo que há uma probabilidade dela ser alterada, também contribuírem com elementos para, caso esse venha a ser o sucedido, parece obviamente positivo e ajuda também a tentar manter o maior consenso possível em torno de algo que, como bem referiram, é um elemento que valorizou e valoriza Portugal, não só no plano da reparação de uma injustiça, mas também no plano daquilo que foi a projeção para fora, da forma como procedeu a essa reparação. Eu, muito concretamente, sempre depois também, obviamente, irão enviar as vossas propostas adicionais, mas de algumas das que já referiram. Eu penso que há aqui, de facto, um elemento que é interessante naquilo que sugerem, isto é, há a ideia que partem de que, assumindo que a ideia que estava na base da lei da nacionalidade era reconstituir uma cadeia quebrada no século XVI, portanto, reconstituir, por assim dizer, a cadeia de ius sanguinis como critério de acesso à nacionalidade, que deixou de ser possível nessa altura, havendo já este elemento constante da lei, a densificação do que for necessário para a tal efetividade que estaria em falta por parte de quem entende que seria necessário esses elementos. Alguns dos elementos que apresentam são indícios disto que complementam ao outro. Portanto, eu interpreto as vossas sugestões num quadro em que se acresce ao que já dali consta e, portanto, seria esse reforço. Em alguns aspectos técnicos, concordo, a questão do passaporte, concordo com a sua deputada Constança, uma vez atribuída, não é revisível e, portanto, a lei o que prevê é os fundamentos da oposição à nacionalidade, que é uma coisa diferente, precisamente é uma questão diferente, que é o único cenário em que na lei atual é permitida uma revisitação e, portanto, de certa maneira, não é uma revisitação. Não é. É isso. Eu não quero coordenar a coordenadora, mas a coordenadora tem que dar o espaço para que cada um intervenha de cada vez e depois poderá usar a palavra a seguir. O ponto que pretendia fazer era só exclusivamente este de que no quadro, na estrutura jurídica da nossa lei da nacionalidade, esta ideia que são revisitáveis atribuições de nacionalidade, nos termos em que sugerem em função disto, não encaixa. Em relação aos restantes, há aqui elementos que de facto parecem valiosos e boas pistas. A questão do domínio da língua que é utilizado noutros contextos, a demonstração de laços, a presença regular, a própria residência, evidentemente, até por via de outro caminho de lei da nacionalidade mais célere ele seria alcançável. Portanto, são pistas interessantes que também penso que estão em linha, de certa forma, com aquilo que o PSD também propôs. E, portanto, não tenho muito a acrescentar, uma vez que o que disseram e espelharam aí se encontra. Reitero aquilo que também já disse no passado, pela leitura que faço da lei, pelo que fiz em 2013, 2015, entendo que o ponto não careceria de uma alteração formal da lei, poderia o caminho ser outro, mas, acima de tudo, mais do que qualquer outra coisa, era agradecer-vos sentidamente a forma como estão, de forma muito construtiva, a procurar ajudar a Assembleia da República no processo legislativo, também, de alguma maneira, preservando aquilo que muitos nos têm sublinhado como sendo um património importante da lei portuguesa, um património importante da forma como Portugal se reconcilia com os seus, e a expressão é mesmo essa, com os seus,
que se não tivessem sido expulsos não estaríamos a ter que estar a ter este debate e, portanto, queria deixar só estas breves notas, sendo que o trabalho técnico, obviamente, virá noutra fase. Obrigado. Portanto, e porque assim é, mas, por exemplo, numa perspectiva de reconciliação com os seus, a exigência de que, de prova, por exemplo, de que se descende efetivamente de alguém que foi expulso no século XVI, essa exigência ela não é feita, poderia ter sido feita numa lógica e pegando nas palavras do senhor deputado, de reconstituição do link que se perdeu. Uma das formas de criar esse link seria a prova efetiva, não de pertença a uma comunidade sefardita de tradição portuguesa aferida de acordo com os apelidos e o idioma, mas sim a prova efetiva de que se descende comprovadamente de um judeu sefardita expulso do século XV. Só que não foi essa a opção do legislador, não foi essa a opção do legislador em 2013, e bem, porque essa seria uma prova absolutamente infernal, penso eu, e também a opção do legislador neste momento, precisamente reconhecendo o mérito desta lei, é uma opção que é muito diferente, por exemplo, da opção do legislador espanhol. É uma opção que é de manter esta lei em vigor. Em nada houve aqui propostas de alteração nem do âmbito de aplicação, nem deste regime, que continuará a ser um regime muito privilegiado de acesso à nacionalidade portuguesa, precisamente em nome dessa reparação histórica que queremos manter. Não está aqui em causa, por exemplo, a revogação deste regime. Está apenas em causa a harmonização com toda a lei da nacionalidade. E eu passava então a palavra à senhora deputada Catarina Rocha Ferreira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Em nome do Grupo Parlamentar do PST, começo por cumprimentar a comunidade israelita em Lisboa, os Srs. Dr. José Ullman Karp e o Sr. Dr. José Roá, agradecer novamente a presença nesta comissão, que nos permite também esclarecer quaisquer mal-entendidos. Todas as propostas e contributos que aqui deixaram serão analisadas com a maior das atenções pelo nosso Grupo de Trabalho da Lei da Nacionalidade. Eu não tenho qualquer questão para lhes colocar em específico, no entanto, como foi mencionada a proposta do PSD, queria apenas sublinhar que o PSD não ficou indiferente a esta problemática que foi suscitada nas diversas audições a propósito desta matéria e que o que entendemos foi que demonstraram que havia a necessidade de uma intervenção legislativa nesta matéria e por isso é que avançamos com um contributo no sentido de tentarmos melhorar a lei e apresentamos uma proposta de alteração própria que visa tão só acrescentar aos requisitos que atualmente são existentes a verificação objetiva de uma ligação efetiva a Portugal e vem consubstanciada alternativamente numa autorização de residência em território nacional ou deslocações regulares a Portugal ou titularidade há mais de 3 anos de habitação própria cita em Portugal ou ligação profissional relevante a Portugal ou prestação de serviços relevantes ao Estado português ou à comunidade nacional. E desta forma teríamos uma legislação que era mais favorável aos descendentes dos sefarditas que a qualquer outros cidadãos descendentes de qualquer outra comunidade de ascendência portuguesa e continuaríamos um caminho de recuperação histórica que foi já iniciado e que poderia continuar. Esta proposta é um contributo que é sério e que é empenhado para que a lei da nacionalidade possa ser aperfeiçoada o melhor possível. Agora, obviamente, o grupo de trabalho irá depois analisar as sugestões que tentaram para tentarmos encontrar uma solução para isto. Obrigada. Eu então passaria a palavra à senhora deputada Beatriz Dias. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Coordenadora, e queria agradecer mais uma vez a vossa incansável disponibilidade para connosco trabalharem
melhorarem a lei, ou seja, melhorarem no sentido em que foi identificado por alguns grupos parlamentares que a lei necessitava de ser melhorada. Nós, em 2013, o Bloco de Esquerda votou votou esta lei positivamente esta lei, como outros grupos parlamentares votaram também, uma vez que ela foi aprovada por unanimidade, e nas revisões que nós propusemos, nós não apresentámos nenhuma proposta de alteração a este artigo, a este número 7 do artigo 6º, justamente por considerar que não carecia de alteração. Porque compreendemos, e eu gostava de ler duas passagens das leis, portanto, o próprio número 7 diz que o Governo, não é que os senhores não tenham isto presente e as senhoras não tenham isto presente, mas eu acho que é bom sublinharmos para nós podermos ter presente o que é que estamos a discutir. Os descendentes de judeus sefaraditas portugueses, através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefaradita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Portanto, aqui, na minha opinião e na opinião do grupo parlamentar, nós aqui já estamos a definir que as pessoas a quem será concedida a nacionalidade portuguesa têm uma comprovada ligação a Portugal. Portanto, não nos parece ser necessário acrescentar uma efetiva ligação a Portugal. Outro aspecto também, e quero-vos ler o Decreto-Lei número 30A de 2015, o que regulamenta a Lei da Nacionalidade, diz o seguinte: o presente diploma vem permitir o exercício do direito ao retorno dos descendentes judeus sefaraditas de origem portuguesa que o desejem, mediante a aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização e sua integração na comunidade nacional, com os inerentes direitos e obrigações. Portanto, aqui está que o objetivo deste número 7 do artigo 6º é permitir a ligação que foi quebrada como consequência de um ato político que foi um ato político errado, portanto, foi resultante da discriminação de uma minoria que foi expulsa de Portugal. Portanto, eu acho que estas duas passagens que eu li demonstram de uma forma inequívoca o que a lei pretende e ou seja, a importância desta lei enquanto reparação histórica e enquanto uma justiça política que é feita a descendentes de pessoas que foram expulsas. E, por isso, na nossa opinião, se existem problemas na aplicação da lei, esses problemas devem ser analisados, devem ser amplamente conhecidos, devem ser identificados e devem ser corrigidos. Portanto, é necessário fazer de uma forma robusta uma fiscalização da implementação da lei para poder saber aonde é que os problemas estão e para poderem ser respondidos concretamente. Portanto, existem formas de o fazer. Nós podíamos, em conjunto, pensar em mecanismos para aprofundar essa fiscalização e não passar diretamente para a alteração da lei, colocando os requisitos de ligação efetiva ao território nacional. Eu ontem, ao longo deste tempo, ao longo das diferentes audições que temos feito, mas ontem em particular, voltei a reler alguns relatos de pessoas que acederam à nacionalidade portuguesa, principalmente os primeiros candidatos que mostravam, através dos seus relatos, a importância para o seu projeto pessoal, para a sua identidade também, a possibilidade de acederem à nacionalidade portuguesa. E aqui a pergunta que eu quero fazer, e porque ainda tenho algumas dúvidas relativamente a isto, não à seriedade das intenções das pessoas que se candidatam à nacionalidade, nem sequer relativamente à seriedade e ao compromisso com que a comunidade israelita se tem dedicado a esta tarefa com o Estado português, mas para além das propostas que nos indicam de como é que nós podemos robustecer este processo, eu gostava que se nos pudessem dizer, eu acho que já o disseram, mas eu não consegui encontrar esses dados, qual é a percentagem de pedidos de nacionalidade que têm chegado à comunidade israelita de Lisboa face ao total de que vocês conhecem de comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Para nós podermos, sefaraditas, podemos ter uma noção de tentar pensar como é que irá evoluir este pedido de nacionalidade ao longo do tempo e agradeço também as propostas que apresentaram para nós podermos pensar numa estratégia que seja de efetiva fiscalização da lei
para, caso haja abusos e haja a mercantilização que é tantas vezes aludida, nós possamos corrigir e impedir que se desvirtue uma lei que tem um objetivo muito circunscrito, que é corrigir uma injustiça histórica que foi feita contra uma minoria religiosa e essa injustiça foi corrigida, e manter a importância deste respeito da religião e das minorias em Portugal. Muito obrigada. Eu passava então a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia. Pode ser, Sra. Presidente, eu não tinha pedido, mas já agora aproveito. Não, mas aproveito. Sra. Presidente, não quero. Tenho. Não quero deixar de aproveitar a oportunidade, apesar de não ter pedido. E para dizer basicamente o seguinte, quer dizer, eu não tinha pedido, até porque eu acho que esta audição, não obstante o documento, não se dirige muito ao CDS-PP. Porque, tanto quanto eu percebo, o argumento desta audição é que o Partido Social Democrata teria mudado de posição, e ao mudar de posição, assim, a carta que eu tenho diz, com efeito, o Partido Social Democrata, no passado dia 1 de junho, com a proposta que apresentou, introduziu uma alteração no seu pensamento político. E, portanto, com esta alteração no pensamento político do PSD, estaria justificado todo um novo processo. O que eu posso dizer sobre isto é que, da parte do CDS, não houve uma alteração no pensamento político, nem qualquer outro pensamento sobre esta mesma matéria. Não faço o julgamento se houve no PSD ou não, respeito que tenha havido ou não, isso é um problema, o PSD é que terá que explicar, não sou eu, mas da parte do CDS não houve nenhuma alteração no pensamento político e, portanto, não se dirige tanto ao CDS o conteúdo desta reunião. De resto, na primeira reunião, quando questionámos que melhorias poderiam ser introduzidas na lei, a resposta que obtivemos da parte dos nossos ilustres convidados de hoje foi a de que não percebiam o que é que estava mal, e não percebendo o que é que estava mal, não teriam alterações a fazer. Trazem agora um conjunto significativo de alterações, não sei porquê, se perceberam que algo estaria mal ou se é uma mera dedução pragmática. Independentemente disso, dizer que, no nosso ponto de vista, esta lei foi uma lei de reparação e de reconhecimento. E uma lei de reparação e reconhecimento baseia-se num princípio. E o princípio deve-se manter. Os princípios não são, passe a redundância, os princípios não são, por princípio, negociáveis, na minha opinião. E, portanto, aquilo que o CDS tenciona fazer nesta matéria é votar contra qualquer tipo de alteração que exista a esta lei. E diria mesmo que, se for introduzido, como me pareceu ser um pouco até das audições que nós ouvimos do Governo, e designadamente, eu sei que não é o Governo que é o intérprete, mas seguramente que o próprio Partido Socialista será ou terá uma articulação, uma aproximação próxima ao Governo, mas estou a pensar, por exemplo, na Sra. Ministra da Justiça, que dizia uma pequena alteração que abra um caminho de regulamentação. Se for esse o caminho, e se a pequena alteração for a ligação não ao território, mas sim à comunidade nacional, porque neste caso não é o território que está em causa, mas sim a comunidade, as matérias que estamos aqui a discutir são matérias de regulamentação e não propriamente matérias de lei. E no âmbito da regulamentação, foi a pergunta que nós fizemos de outra vez, o que é que pode ser posto? A única coisa que eu sugeria aos defensores destas propostas é que, enfim, que haja uma exigência que elas sejam alternativas e não cumulativas, porque se forem cumulativas tornarão impossível esta mesma prova. Enfim, Sr. Presidente, mas não concordando com muitas das coisas que temos visto e não tendo, inclusivamente, concordando com todo o respeito com Vossa Excelência em alguns pontos deste debate, só sublinhar que me parece relevante. Tirando isso, da nossa parte não há muito a acrescentar, nós consideramos que a lei está bem como está e votaremos contra as propostas de alteração. Eu só queria esclarecer. Senhora Deputada Catarina Rocha Ferreira, sim. Só muito brevemente, só esclarecer que a proposta do PSD não é nenhuma alteração de pensamento político. Apenas tentamos encontrar a melhor solução para uma problemática que é existente no âmbito do grupo de trabalho e que foi expressa em variadas audições. Eu passaria a palavra à senhora Deputada Joacine Catá Moreira, que está?
Boa tarde, está-nos a ouvir. A senhora deputada. Senhora deputada, então passo-lhe a palavra, se faz favor. Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar a senhora coordenadora, as senhoras deputadas e os senhores deputados. E um cumprimento, obviamente, muito mais especial à comunidade israelita de Lisboa, a quem saúde a enorme resiliência, não é? E é exatamente de resiliência é que nós estamos a falar historicamente. Obviamente que a atual legislação de concessão de nacionalidade a descendentes de judeus sefarditas, ela teve como objetivo fazer justiça histórica. E é exatamente por ser uma lei justa é que ela é uma lei generosa. Então, ironicamente, anos mais tarde de nós termos avançado nacionalmente com a reparação histórica, estamos hoje a meter em causa exatamente a generosidade desta legislação. E meter em causa a generosidade da atual legislação é meter exatamente em causa a sua justiça. Então, na minha ótica, número 1, não há necessidade alguma de se alterar a atual legislação. E se houver necessidade de evitar que a legislação seja uma legislação completamente imune a qualquer arbitrariedade, cabem às instituições do Estado garantir isso. E não necessariamente necessitarmos estar a alterar a legislação para evitar de que haja indivíduos que se estejam a aproveitar dela. Quantas leis, então, não necessitariam hoje de uma alteração absoluta, existindo indivíduos que as estão constantemente a desejar atropelar? Portanto, este argumento de que é preciso alterar a legislação para evitar alguns excessos, na minha ótica, não tem uma importância significativa se as entidades responsáveis e se as entidades associadas se comprometerem a evitar isto usando os mecanismos existentes sem precisarmos alterar a lei. Exigir ligação efetiva à comunidade nacional que exija que haja autorização de residência, ou que haja sequer residência, ou que haja sequer ligação profissional, ou que haja conhecimento da língua, isto é inviabilizar completamente os espírito e a justiça dessa lei. Uma última observação irá para a comunidade israelita. O que é que esteve na base destas últimas sugestões de alteração à legislação, nomeadamente no que diz respeito à necessidade de se comprovar uma ligação efetiva à comunidade nacional. E era isto só.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu então passaria a palavra ao senhor doutor José Carpo, ou como quiserem, como se me dá quiserem. licença, senhora deputada, Sim. e então passava a palavra ao meu colega, Então, ao senhor José doutor Roá. José Roá, para depois desta ronda. Muito boa tarde a todos. Renovo o agradecimento da comunidade israelita de Lisboa e agradeço-vos todas as intervenções e perguntas. Era importante deixar aqui claro uma coisa imediatamente. E isso foi claro como água no início da apresentação do Presidente Carpe, que diz: a comunidade israelita não mudou a sua maneira de pensar. A comunidade israelita continua a achar que a lei está bem escrita e deve ficar como está. Aliás, foi logo uma das primeiras coisas que o Presidente disse aqui. Contudo, também veio dizer que se o andamento das coisas está como está, fecharmos-nos numa torre de marfim, não sermos pragmáticos, não seria uma boa solução. Mas ainda assim não viemos com as nossas propostas, eventualmente no documento que receberam sim, mas todos nós temos o direito de mudar de opinião e viemos aqui dizer-vos que isto deveria ter como incidência e base o regulamento e não a lei. Porque a nossa opinião pode evoluir, como aliás a todas as pessoas, e portanto, nesse sentido, viemos aqui falar em propostas para o regulamento e não necessariamente para a lei. Aliás, preferimos-las até no regulamento. É certo, pegando aqui, vou tentar seguir aqui uma ordem, desta vez não me facilitaram a vida, não fizeram todos a mesma pergunta, e portanto, doutora Constância, evidentemente que nós apresentámos algumas propostas, algumas delas sabendo que talvez não fossem aplicáveis, nomeadamente a da revalidação, mas apenas e só no espírito de demonstrar que somos um interlocutor válido e queremos ser um interlocutor válido e que podemos pensar fora da caixa e que podemos ter ideias em cima disto. Nós, os dois, não somos juristas, acredito mesmo, não somos, somos até da área de economia. Portanto, não temos nada, as formulações para nós são muito complicadas. A língua portuguesa não é em vez ou de, é dizer, o PSD apresentou aqui 5 critérios, dizer, basta um destes, portanto a língua portuguesa seria 1/6, bastaria também, entre os outros, e a língua portuguesa pode ser hoje em dia aprendida num nível razoavelmente simpático e básico em cursos de verão no Instituto de Camões, na Universidade Nova, até por formações online. Posso-vos dizer que um dos últimos rabinos que tivemos na comunidade israelita de Lisboa era inglês e nós mandámos-o para um curso e ele, ao fim do curso de Camões, falava o suficiente para poder viver neste país sem dificuldades. Portanto, a língua, podendo ser um critério complexo, poderá se calhar não ser um critério tão complexo quanto isso em alternativa. Não é, todos estes que a doutora apresentou e a língua e uma contribuição e uma associação e quer dizer, não é e, é e podemos ir aqui ad infinitum com uma série de critérios. E, portanto, isso é fundamental. Nós podemos perceber que o decreto regulamentador pode ter alguma porosidade. Podemos perceber isso. E, provavelmente, essa porosidade pode ser melhorada, retirando-a ou tapando-a, ou de alguma maneira criando ali um termo que eu aprendi convosco, que é a densificação, achei um termo interessante e que entrou para o meu léxico, densificando ali critérios que deem às comunidades ganhar mais balizas e ao Estado mais critérios. Eu acho que nós temos que falar aqui em mais 2 pactos. Até hoje nós temos agido com um pacto de confiança, que advém da lei e do decreto regulamentador, que nos transmite a confiança que o Estado tem para que possamos processar determinados processos, mas eu acho que se calhar podemos falar num pacto de responsabilidade e num pacto de responsabilização. Merecermos a confiança do Estado, termos a responsabilidade e podermos ser responsabilizados.
E como sabem, nós fomos para a Comunidade Israelita de Lisboa. Ponto. Mais nada. Não... E na última vez que estivemos aqui, dissemos-vos que não tínhamos nenhum problema em vos receber na nossa casa, ou quem os senhores deputados quisessem, para poderem ver tudo o que nós fazemos. Portanto, nós já temos esta responsabilidade, já assumimos esta responsabilidade, mas não nos importamos que ela fique expressa e que com isso ganhe um outro peso, uma outra forma, uma outra densificação, que eu agora gostei deste termo, se me permitem. E nesse sentido, estas propostas, elas advêm de um pragmatismo, isto é, nós não podemos, como comunidade, combater o Estado português, não nos interessa, antes pelo contrário, nós queremos estar ao lado do Estado português, queremos estar ao lado daquilo que é o legislador, porque acreditamos que esta lei de reparação tem efeitos muito positivos e tem efeitos muito importantes. Portanto, se há problemas, e nós continuamos a não saber a razão dos problemas, não entendo isto, mas vamos ajudar, vamos pôr coisas em cima da mesa, sentemos-nos. Sabe, o brainstorming é uma coisa muito interessante porque no fim do dia gastamos as nossas ideias todas e ficamos com ideias que não tínhamos. E deitamos fora todas as que tínhamos e se calhar juntamos umas novas e ficamos todos mais felizes. E isto é aquilo que nós viemos aqui dizer há de início pelo nosso Presidente, foi a lei está muito bem, o regulamento pode ser modificado, ou se calhar deve ser modificado, deve ser densificado, devem ser corrigidas algumas pequenas questões que se calhar vão até ao encontro daquilo que é uma preocupação sobre determinados temas que nos trouxeram. Evidentemente que, se quiserem, a questão da revalidação era um teaser que nós largámos aqui. Também sabemos que não se pode criar isto, nem haveria mecanismos para, mas entenda que quisemos ir um pouco mais longe no sentido de dizer a nossa cabeça está aberta para podermos falar convosco em tudo. Aliás, o que sempre dissemos. A harmonização, que o Sr. Deputado, eu penso que corri os temas todos que me falou. Corri. Pronto. Se escapar alguma coisa, por favor, diga-me que eu sou péssimo a tomar notas. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves falou aqui numa harmonização que eu gosto. Quanto mais harmónicas as coisas forem, quanto mais suaves elas forem, quanto mais claros os procedimentos forem, quanto mais claras as normas forem, há menos lugar para inventar e menos lugar para criarmos algo. E não estou a dizer que os senhores alguma vez tenham posto em causa a seriedade das comunidades. Longe de mim tal ideia. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, quando nós temos um processo claro, o trabalho flui de uma outra maneira e as coisas fluem sempre no sentido da melhoria. E podemos detectar e corrigir, detectar e corrigir, detectar e melhorar. Isto para nós é claro como água, porque é o que nós fazemos em nossa casa. Doutora Catarina Rocha Ferreira, nós sabemos que o PSD não é mal intencionado e que genuinamente trouxeram o vosso pensamento. E agradecemos isso porque isso nos permitiu ir um pouco mais à frente. Agora, como digo, podemos verter isto tudo em sede de regulamento, mediante ou uma autorização de legislação ou uma micro-alteração na lei que permita vir a fazer um regulamento. Eu agora vou dizer uma anormalidade jurídica, permitam-me, eu não sou jurista, mas onde diz ligação, aqui no texto do número 7, se disser ligações, se calhar podemos ir mexer no regulamento, temos que ir trabalhar um bocadinho em cima disso. E se calhar às vezes é uma vírgula, eu disse que ia dizer uma anormalidade jurídica, senhora doutora, eu sou de gestão, não sou professor de Direito, como a senhora, entenda, não me leva a mal. Mas pense fora da caixa, pense sempre que há, se calhar, uma technicality qualquer que permite isto. Mas uma ligação com uma ligação, não faça isso. Formule-se, crie-se aqui uma... Não sei, eu estou a dizer uma normalidade jurídica, porque, como eu digo, nós só tentamos pensar fora da caixa e mais nada.
E evidentemente que o compromisso dos senhores deputados é sério e empenhado. Nós não temos nenhuma dúvida que estão aqui por má fé. Aliás, como penso também não tem, que nós estamos, não tenho nenhuma dúvida que nós estamos aqui em boa fé e sempre com vontade de trabalhar, falar e chegar a uma tentativa de consenso. Voltamos a dizer-lhes que o regulamento é fundamental, no sentido de que, se densificar uma porosidade ou outra, muitos dos receios estarão colmatados. Entenda-se que cada vez que estivermos a mexer na lei e se porventura o problema não ficar resolvido, cada vez é mais difícil de mexer. E cada vez vamos ter mais agastamentos entre nós e as senhoras vão ter mais trabalho e nós vamos ter mais trabalho. Eu confesso, estávamos à espera de tudo quando nos candidatámos para este mandato, menos isto, mas pronto, mas fazemos o que temos que fazer. E nesse sentido eu acho que há aqui coisas importantes que se podem fazer e que podemos levar isto a bom porto sem desvirtuar a lei, sem desvirtuar a reparação, sem desvirtuar o conceito e sem pôr na lei mesmo os critérios, passando isto para um regulamento. Eu acho que os senhores deputados poderão concordar connosco nisto. Não me parece que seja muito complicado. Sra. Deputada Beatriz Dias, eu revejo-me naquilo que disse. Aliás, acabei praticamente de repetir tudo aquilo que eu e o Presidente Carpe e a comunidade revemos-nos naquilo que disse. Aliás, repeti mais ou menos tudo o que disse. E escapou uma coisa. Fez-me uma pergunta sobre comunidades e eu não percebi exatamente a pergunta. Desculpe-me. Muito bem, eu li um artigo de 2015 que dizia que, na altura dos 16.500 judeus sefraditas existentes na Turquia, 2013, 13% da comunidade tinham pedido nacionalidade portuguesa. Certo. E eu queria saber se tinham informação desta natureza relativamente à distribuição dos judeus sefraditas das diferentes comunidades turca, israelita e de outras localidades. Pronto, para nós podermos ter uma noção de como é que o processo está a acontecer. Isto foi há algum tempo já. Ok. Sra. Deputada, vamos lá ver. A comunidade turca a comunidade judaica turca é um caso bastante tipificado. Os judeus portugueses vão para o Levante. Aliás, se os senhores deputados um dia tiverem tempo de ler a história de a senhora, a dona Grácia Nazi Mendes, poderão perceber muito bem o que é que foi a comunidade judaica portuguesa no Levante e no Mediterrâneo, porque essa senhora, repare, em 1600, é talvez uma das personalidades mais importantes do judaísmo europeu e do judaísmo sefardita europeu. Portanto, se calhar é uma história que seria muito relevante ser pelo menos aflorada e vista. Não vos vou contar a história aqui, não tem piada nenhuma saberem o fim do livro antes de lerem o livro. Mas a comunidade turca é, de facto, um caso particular. Como foi a comunidade da Holanda até 45, quando foi absolutamente dizimada e desapareceu durante a guerra. Ou seja, a comunidade judaica portuguesa em Amsterdão foi absolutamente dizimada. Quando digo dizimada, foram 93% ou 94% mortos no Holocausto e, portanto, a comunidade em si, pura e simplesmente, desapareceu. Hoje resume-se a 270 pessoas, 270 famílias, não sei dizer. Portanto, são coisas muito... que vêm da história, portanto, não podemos, neste momento, combater isso. Mas, se calhar, seria relevante percebermos uma ou duas coisas, que é... as duas primeiras sinagogas nas Américas são de judeus portugueses, em Touro e em Nova Iorque. E as duas estão de pé. Perdão, a mais antiga é em Curaçao. Nas antigas e de Curaçao vão para Touro e vão para Nova Amsterdão e criam-se aí. As primeiras sinagogas no Novo Mundo são de judeus sefarditas, não são de nenhum outro tipo de judeus, são os portugueses. E o curioso disto, se quiser, para a ligação à terra-mãe, é que são expulsos daqui e continuam a dizer e a chamar à sua sinagoga portuguesa.
Sinagoga Portuguesa de Amsterdão, de Bordeus, de Paris, de Londres, de Nova Iorque, de Curaçao, a Congregação Portuguesa de Touro penso que é Long Beach, Long Island, uma coisa parecida. Portanto, são postos aqui fora e continuam a dizer nós somos portugueses, nós continuamos a ser portugueses. Não queremos saber de mais nada, somos portugueses porque fomos portugueses e queremos ser portugueses. E esta é uma ligação que, perdoem-me, mas dificilmente encontrarão num outro grupo de pessoas, que mantém 500 anos. E mesmo aqueles que já não são judeus hoje, mantêm esse apego. Serão todos 100%? Não, eu mentir-vos-ia que dissesse que são todos 100%, evidentemente que não. Mas existe, está lá e é latente. E esta lei permitiu a estas pessoas virem redescobrir a sua origem, virem poder fazer a sua conciliação com o seu passado, a sua reconciliação, da importância da lei. Pelo mundo, repare, há comunidades sefarditas basicamente em todo lado. A maior da Europa neste momento talvez seja em França, de cidadãos franceses, hoje em dia praticamente, oriundos de Marrocos. Mas mesmo esses, os que sabem que têm aqui a sua gênese, a sua ascendência, não precisando de nenhum passaporte português, porque têm um passaporte francês, vêm pedir a nacionalidade porque querem reconciliar-se com a sua história. Eles não precisam de nada. Então, tem um passaporte francês, penso que no ranking dos passaportes está inclusive acima do passaporte português. Portanto, não precisam dele, mas querem. E isto é importante em termos de ligação ao espírito que está associado a isto. Agora, evidentemente, e vindo aqui ao Dr. Telmo Correia, quando pôs aqui, e eu anotei dedução pragmática, nós somos pessoas pragmáticas, estamos habituados como dizia o meu presidente no outro dia, às vezes é preferível um mau acordo que uma boa guerra ou uma boa demanda. Não é uma questão que se ponha nestes termos aqui, portanto, porque não estamos nem numa guerra nem num mau acordo, mas o diálogo para nós é preferível do que pormos-nos numa torre de marfim e dizer eu tenho razão, este é o princípio, daqui não saio e depois não há nada ou é impossível. Portanto, vamos ser pragmáticos, é uma coisa pragmática, Sr. Doutor. Não é abdicar de um princípio, não é abdicar de uma linha de pensamento, é dizer aceitamos que o regulamento possa ser densificado, aceitamos que o regulamento possa ser revisto, aceitamos que podem haver melhorias, aceitamos que podemos dar contribuições para que isso melhore. E se calhar às vezes é preciso atirarmos com algumas coisas se calhar desprovidas de sentido, no sentido de captar a atenção para depois podermos chegar a um acordo, que é aquilo que me parece que é fundamental. Como é que nós vamos melhorar a aplicação desta lei, não necessariamente pela alteração da lei, mas pela alteração daquilo que a regula, porque é isso que efetivamente determina como é que ela se aplica, ou seja, como é que as coisas acontecem, e como é que no fim disto tudo todos podemos ficar satisfeitos e ir tomar um chá ou uma água no fim. Aliás, podemos até insatisfeitos ir, mas irmos todos juntos dizendo hoje fizemos um bom trabalho, hoje demos um passo no sentido correto da manutenção do espírito da lei, no sentido correto da manutenção daquilo que é esta lei de reparação e no sentido correto daquilo que é uma melhoria na aplicação da lei. Penso que com isto, eu já não a vejo ali no ecrã, porque agora estou-me a ver a mim próprio, penso que também consegui responder à senhora deputada Joacine Catar Moreira, porque é que nós fizemos estas sugestões, já aqui expliquei amplamente. Entendam, a comunidade israelita de Lisboa quer sempre estar na solução, nunca quer estar no problema, e nós não viemos aqui porque achámos que vínhamos gastar o vosso tempo, viemos aqui porque queremos ser construtivos. E gostaríamos de sair daqui hoje, evidentemente não com acordo, porque percebemos que isso não é assim, mas com o sentimento de que isto pode chegar a um porto muito bom
com um regulamento melhor e com uma lei preferencialmente inalterada, porque se pode tentar fazer aqui um pedido de autorização pelo Governo, de legislação, uma coisa qualquer. Eu não conheço bem estes regimes, mas dizem os meus juristas que sim. E com isso haver uma forte recomendação deste grupo de trabalho e da primeira comissão, no sentido de se trabalhar na melhoria, não tanto dos procedimentos, mas ganhar dos procedimentos também, mas na densificação de alguns critérios para podermos lá chegar. Eu penso que consegui responder a todas as perguntas. Se há alguma dúvida que subsiste, por favor, nós estamos sempre disponíveis para isso. Repito, como comecei, nós gostamos da lei como ela está, achamos que a lei como ela está faz deste país uma coisa única, porque é o único que consegue e congregou isto tudo. E atentem que estes números que o meu Presidente trouxe há 5 anos não existiam. Há 5 anos havia um voo por ano para Tel Aviv, um voo por semana para Tel Aviv no verão, num horário manhoso, esquisitíssimo. Era à noite, às 11h30, uma coisa horrível. E era um charter para 100. E hoje a TAP, hoje, quer dizer, até à pandemia, como sabemos, a TAP estava a pôr os melhores aviões, os 321 Neo, a voar para Tel Aviv para garantir o fluxo, e ainda assim era completamente impossível arranjar um bilhete. Digo eu, para que não fui para Tel Aviv no final de maio, porque não deixaram, disseram que tinha que ficar em Lisboa por causa da pandemia. Muito obrigado. Eu agradeço. É claro que uma lei da nacionalidade não é uma lei de promoção turística, nem um instrumento, nem nunca pode ser um instrumento de promoção ou de económica ou de atração de investimento. Isto foi um efeito lateral da lei. Entrávamos num regime de passaporte gold, que também não é isso que se quer, não é? Isto foi um efeito colateral da lei. Acredito que sim. E um dos efeitos da lei também era a questão do retorno, como a lei do retorno. A lei do retorno israelita isto foi um efeito colateral. Só aplica-se a quem? Aos imigrantes, àqueles que fixam residência primeiro em Israel, por exemplo, que é um dos requisitos, e com muito mais requisitos, mais apertados na lei israelita que a lei portuguesa para os descendentes dos judeus sefarditas. E friso mais uma vez, esta lei, e é preciso que as pessoas tenham bem consciência disto, esta lei não é aplicável a judeus sefarditas. É uma lei dos seus descendentes, que podem ser hoje judeus, podem ser cristãos, podem ser muçulmanos, podem não ter nenhuma religião, porque, apesar de tudo, são os seus descendentes e, portanto, não temos que e é verdade que em França existe uma comunidade sefardita, é verdade que existem alguns casos e existem alguns casos, mas como sabe muito bem, existem casos genuínos de pessoas que querem o regresso, se quisermos, à origem, e é para esses que esta lei foi feita e é para esses que esta lei deve continuar a vigorar, pessoas que sentem uma efetiva ligação ao país e pessoas que querem retomar esses laços. E claro que, sendo portugueses, naturalmente terão o passaporte português ou o cartão de cidadão. O passaporte, se quiserem ter, não é obrigatório ter um passaporte. Eu agora, fazer uma precisão. Portanto, é isso mesmo que preside a todas estas alterações. Não é repito, revogar este regime. Não é fazer aquilo. Em Espanha, ele já não existe, este regime. Este regime deixou de existir. Não foi isso que não foi esta a intenção do legislador português. O legislador não estabeleceu nenhum limite temporal. E nenhum dos partidos políticos aqui que fez propostas estabeleceu um limite temporal. Ninguém quis a revogação da lei. Outra coisa diferente é querer que esta lei cumpra o seu objetivo. E o seu objetivo nobre, que está na exposição dos motivos, que está também naquela parte que a senhora deputada Beatriz Dias leu, é permitir precisamente o regresso. Agora, o regresso a Portugal, a ligação efetiva. E seria para nós um grande objetivo se, por exemplo,
se houvesse um contacto e que as pessoas viessem viver junto daquela comunidade à qual, no fundo, também querem genuinamente pertencer. É mais isso. Eu queria só fazer uma precisão. Nós trouxemos estes casos de Israel porque são os únicos que são identificáveis nas estatísticas, porque todos os outros que vêm dos outros países estão misturados nos casos da estatística. Portanto, este era fácil de perceber a causa e efeito, percebe? Sim, mas mais uma vez, uma lei da nacionalidade não é um instrumento. É um efeito colateral da lei. A lei deu uma visibilidade ao país que teve um efeito colateral. Claro que deu, pronto. Tal como uma lei espanhola deu visibilidade à Espanha, embora fosse limitada no tempo logo do início e com outro tipo de requisitos. E mesmo os requisitos. Também gostaria de assegurar que nunca esteve, nem está em causa, os procedimentos seguidos pelas comunidades israelitas que seguem à risca o que a lei diz. E a lei diz-nos isso. É descendente de judeu sefardita quem descender de uma pessoa, um judeu sefardita de tradição portuguesa essa que é demonstrada através de critérios objetivos como o apelido ou o idioma. E como os senhores sabem muito melhor do que eu, os apelidos são, na maioria das vezes, muitos deles são comuns. Os judeus sefarditas tenham sido expulsos de Portugal, tenham sido expulsos de Espanha, e o idioma é comum, não importa se foram expulsos, se não foram expulsos, é comum. Portanto, também a lei não permite fazer essa distinção e vocês também não conseguem saber se o A descende efetivamente de um judeu que foi expulso efetivamente de Portugal. Isso não é possível também, e exigir isso seria também, penso eu, uma prova impossível quase. E por isso a lei é muito generosa na definição do seu âmbito e bem do seu âmbito de aplicação pessoal. Agora, eu gostaria que apenas de agradecer naturalmente os vossos contributos e dizer e afirmar que não está em causa, nunca esteve em causa, nem está os procedimentos seguidos. Aliás, não tem causa, não há fraude, quer dizer, não há fraude, ou seja, é possível as pessoas que pedem a nacionalidade provarem de forma bastante legal, se quisermos, a sua descendência sefardita, e é isso que as comunidades, muito bem e com todo o rigor, certificam. Senhor Deputado Telmo Correia. Sr. Presidente, unicamente para, obviamente e naturalmente, de uma forma muito breve, agradecer as explicações e os esclarecimentos que nos foram dados e dizer, no entanto, quer dizer que, apesar disso, e até um bocadinho com base naquilo que a senhora Coordenadora acabou de dizer, que, enfim, quando se fala no que está em objetivo na lei, é o regresso sim, mas entenda-se à comunidade. À comunidade, claro, não é ao território. À comunidade e não o regresso a Portugal ou ao território, não é? Portanto, é o regresso à comunidade que pode ser feita em qualquer ponto do globo onde estas comunidades residam. Primeira nota, que, enfim, estamos aí de acordo, não há problema com isso, mas só deixar claro. Em segundo lugar, sublinhar mais uma vez que as dúvidas que aqui coloquei tem a ver com uma razão muito simples, que é o único requisito na lei ou é descendente judeu sefardita ou não é. Ou é possível certificar que é ou não é. Isso é que é uma lei de reparação. Sim. Tudo o resto já não é uma lei de reparação. E os critérios que estão a ser propostos não são critérios de reparação e aqueles que aqui nos foram trazidos hoje também não são critérios de reparação. Porque o pagamento daqui para a frente de não sei quê, uma comunidade ou não sei quê, não é nem um critério que demonstre nenhum tipo de ligação a coisa nenhuma, a não ser, eventualmente, a vontade, por esse respectivo valor, de integrar a comunidade nacional. E, portanto, dito isto, mantemos a nossa posição e mantemos, obviamente, uma posição de que a única lógica presente numa lei de reparação é dizer ou certifica que é, ou não certifica que é. Se certifica que é, tem automaticamente direito a pertencer à comunidade nacional por ser descendente de judeu sefardita e não por qualquer outra razão, e mantemos a nossa posição, respeitando, obviamente, as outras posições. Para mais, não vejo também como é que este grupo de trabalho vai resolver a matéria, que é
algumas das propostas que aqui são, e portanto convém também não nos enganarmos a nós próprios, nem a ninguém, são matéria tipicamente regulamentar, quer dizer, não é possível numa lei pôr alguns dos critérios que aqui estão em cima da mesa, como é evidente, isto só pode ser matéria de regulamento, e esse compete ao Governo, não compete nem a esta Comissão, nem a este Grupo de Trabalho, nem a esta Comissão. Até concordo consigo, Sr. Deputado Telmo Correia, só que para haver regulamentação também sabe perfeitamente que é preciso habilitação na lei para haver regulamentação. E nenhum regulamento, num regulamento, não se pode exigir mais nem menos do que aquilo que a lei exige. Ora, a lei, quando estabelece critérios de ligação a Portugal, são critérios de aferição da tal tradição de pertença. E são aqueles critérios, não são outros, não podem ser outros. E, portanto, é isso. Agora vamos terminar já é muito tarde, e, portanto, eu dou por terminada esta... Sim, Sr. Deputado. Era só para deixar só uma nota, uma vez que a questão é relevante juridicamente, já sei que não é objeto desta sessão, até concordaria integralmente com a senhora deputada, a senhora coordenadora, não fosse o facto de a lei determinar que o Governo pode conceder a naturalização e não está, ao contrário dos outros requisitos da lei da nacionalidade, obrigada a fazê-lo como nos outros casos. E, portanto, há uma margem de livre decisão administrativa que pode ser eventualmente concretizada, eventualmente até no sentido de concretizar a efetividade, também é princípio vigente da ordem jurídica. É a discussão que já tivemos no passado. Discordamos, concordamos em discordar, mas deixo só esta nota porque entendo que não é, enfim, a razão pela qual também não é uma bizantinice da parte de quem entende que pode ser resolvido na regulamentação, é uma divergência jurídica quanto a esse alcance. Mas, obviamente, o legislador, a certa altura, terá que decidir se é assim ou é assado e, portanto, tomará uma posição. E, portanto, conforme que a minha não tenha acolhimento, mas só para dar nota que não é um capricho esta nota de que podia ir para a regulamentação, porque me parece que existem argumentos jurídicos válidos, enfim, podem não ser sufragados por todos, quanto a este ponto. E era só esta nota que gostava de deixar no fim da audição. Obrigado. Sim, é uma opinião, mas eu, por exemplo, eu sou da opinião do Sr. Deputado Telmo Correia quando a pessoa prova que é descendente de judeu sefardita e não tem um requisito impeditivo, que é a existência de uma condenação, o poder discricionário é muito reduzido, ou seja, a administração ou o Governo não pode exigir mais do que aquilo que a lei exige e, portanto, tecnicamente é um poder discricionário, mas na prática, e também na prática judicial, seria extremamente difícil recusar a nacionalidade portuguesa a quem comprova efetivamente que que é descendente de um judeu sefardita, e porque não preenche um outro requisito que nem sequer está na lei. Ora, o Governo não pode exigir requisitos que não estão na lei, desculpe lá, e nem pode regulamentar exigindo mais requisitos que sem habilitação legal. Mas isso é uma opinião jurídica, não está aqui em causa. Não está aqui em causa. Agora não vamos fazer... Sim. 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 Serei muito breve e só procurando fazer a síntese entre a senhora coordenadora do Partido Socialista e o senhor deputado do Partido Socialista. Para dizer, se eu conseguir, não é fácil, mas vou tentar, para dizer o seguinte, que é, a senhora coordenadora tem razão quando diz que o requisito que está na lei, que é aquele que eu invoquei, é só esse. No entanto, o Governo estabeleceu, e só o pode fazer regulamentarmente ou por acordo, mecanismos de prova desse facto, tanto que delegou nas comunidades a prova desse facto. Pode exigir outros requisitos de prova para chegar a essa conclusão. Pode exigir outros elementos de prova para chegar a outra conclusão. E nesse aspecto o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem razão. Também pode esta Assembleia fazer uma outra coisa, que é exigir, além da mera prova de pertença a uma comunidade de judeus sefarditas, a exigir, para além disso, um requisito de ligação à comunidade atual. E aí abre toda uma outra discussão regulamentar sobre como é que faz essa prova, que é o caminho, mas isso parte da aprovação da lei, que, como eu digo, nós somos contra por uma questão de princípio.
Senhora Deputada Beatriz Dias. Eu só queria acrescentar que, tendo sido o Governo que nas audições que nós fizemos, foram mostradas algumas evidências ou queixas que têm chegado sobre a forma como o processo, a possibilidade é publicitada. Ou seja, a possibilidade ou seja, se há a identificação de um desvirtuamento do princípio de reparação histórica da nacionalidade, ou seja, que neste momento poderá estar a beneficiar pessoas que não são diretamente aquelas que a lei beneficiaria, e se é a partir desse pressuposto que se inicia este processo de alteração da lei, então cabe ao Governo verificar se esse pressuposto é verdadeiro antes de passar pela alteração legislativa. Portanto, também tem esse poder de o fazer antes de alterar a lei. Ou seja, altera-se a lei porque existe uma suspeita de que nada de ilegal está a ser feito, mas que se está a desvirtuar uma lei generosa, e inicia-se um processo de alteração da lei. Portanto, a conclusão que aqui chegamos é que há uma fiscalização da implementação da lei que é necessário fazer, e o Governo pode fazer isso sem que seja alterada a lei. É isso. Sim, mas é assim, que eu saiba, nunca foi detectada nenhuma fraude, porque os procedimentos que são garantidos pelas comunidades israelitas são perfeitamente conformes à lei, nem nunca isso. Não é uma questão de fraude. Senhora Presidente, não diga coisas que eu não disse. Eu não disse que havia uma suspeita, que havia fraudes. Eu disse que havia indícios de queixas que tinham chegado da publicitação da possibilidade de acesso à nacionalidade. Foi isso que eu disse, pronto. E é a partir daí que este processo começa a ser discutido, pelo menos no meu entendimento. Mas a publicitação de uma coisa que existe não é proibida, a menos que haja publicidade enganosa ou assim, mas não há, aquilo que eu me é dado a conhecer. Mas pronto, já estamos adiantados, nós ainda nem sequer almoçamos porque viemos diretos da plenária e vamos então terminar aqui, e agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade, quer dizer, a vosso pedido, mas nós atendemos imediatamente ao vosso pedido e aceitamos naturalmente ouvir-vos outra vez, e muito obrigada. Tá, pronto. Tá.